Boa noite a todos, sejam bem-vindos, parabéns por estarem aqui. Tem muitos desafios lá fora hoje à noite, concorrendo com a nossa vinda aqui no salão. Boa noite aos irmãos aí que estão nas redes sociais. Convido a todos a fechar os nossos olhos, fazer uma pequena prece. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa bendita, casa ceia. Agradecer ao nosso anjo da guarda, que está conosco desde os primeiros minutos do nosso nascimento, nos intuindo, nos protegendo e muitas vezes nos tirando de algumas confusões maiores. Em nossa tela mental, vamos encaminhar a esfera de nossa irmã Maria de Nazaré, essa irmã com seu manto azul, que nos acolhe em seu colo, para que possamos sentir o seu amor, o seu perdão, e que esses sentimentos nós possamos usar no nosso dia a dia, nas nossas atividades que nos são apresentadas em nossa vida. Essa irmã querida nos encaminha à esfera de seu Filho, Jesus, esse irmão que nos deixou tantos ensinamentos do Evangelho, tantos exemplos para as nossas reflexões, que são ensinamentos que até hoje são atuais. Esse irmão querido, obrigado por todos esses ensinamentos, que nos leve à esfera de seu Pai, Criador de tudo e de todos, a quem possamos saudá-lo com a prece que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós, a vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. O tema dessa noite, ele é uma passagem, né? Mais uma das inúmeras passagens de Jesus, que é uma frase que ele disse, né? Não é o que entra pela boca que faz mal. Que numa passagem que Jesus teve junto aos escribas e fariseus, que eram, na época de Cristo, eles eram os líderes religiosos e eles eram considerados os intérpretes da lei. E o povo tinha grande admiração por eles, né? Mas eles pregavam umas tradições que caíam em contradição perante o que Jesus pregava. Então, Jesus censurava eles por conta das hipocrisias e por manter tradições dos anciões que estavam muito voltados a questões materiais, a pureza carnal, e com relação à pureza dessas pessoas de adentrarem dentro dos templos. E a questão também que envolvia as doações nos templos, em espécie ou materiais de valores. Então, o que acontecia? Nessa passagem aí que foi o tema aqui da nossa noite, né? Os fariseus, eles interpelaram lá uma das vezes, né, Jesus, por conta de que eles comiam, Jesus e os discípulos comiam o pão e não lavavam as mãos, né? O ponto aqui não é a questão da higiene que a gente está comentando.
mas a questão da pregação que os fariseus tinham com relação à pureza, e eles tinham um preconceito, né, em relação a sair na rua. Então, assim, se encontrassem pessoas, né, que fossem leprosas, eles consideravam que eram pessoas impuras. Se eles sentavam num lugar que tinha uma mulher que sentou antes e ela estava menstruada, também eles achavam que ficavam impuros, né? Então, quando eles iam para fazer uma refeição, eles não lavavam só as mãos como nós fazemos hoje, né? Eles tinham um ritual de lavar os utensílios, de se fazer uma higiene maior no corpo do que as próprias mãos, porque eles tinham esse conceito da pureza, né? Mas vai voltar à pureza material. A parte espiritual é o que Jesus combatia. Então, o que acontecia? Jesus estava reunido com os apóstolos, e aí os fariseus foram lá e questionaram Jesus, que estava incentivando aos apóstolos a comer o pão sem fazer a higiene, né? E aí Jesus lançou dessa frase aqui, né? Uma que sai pela boca procede do coração, e isso que contamina a pessoa. Então, o que ele estava colocando, que ele explicou, né? Que não é o alimento que é ingerido, que nós ingerimos, que contamina o homem. O que contamina é o que sai pela boca, o que vem do coração, né? E essa parte espiritual que entrava em xeque com o que os fariseus pregavam naquela época, né? Porque o que procede, os maus pensamentos, né? Ele procede do coração. Porque antes da gente falar, a gente sentiu, raciocinou sobre uma determinada situação. E essa situação que que Jesus colocava os fariseus em conflito, em xeque, na verdade. Por quê? Ele pegou um dos itens dos 10 mandamentos, o item 4, que é honrai vosso pai e vossa mãe. E na ocasião tinha muita desculpa de não dar atenção aos pais e às mães, por conta de não ter dinheiro, porque fazia doação para o templo, né? E aí Jesus colocava isso, nesse caso, como em conflito, né, em relação aos 10 mandamentos e o que eles pregavam. E ainda ele dizia outros itens dos 10 mandamentos, que os maus pensamentos, né, eles geravam situações de morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, são todas as coisas que são todos itens que também estavam nos 10 mandamentos. Aí o que Jesus, né, falava e que a gente traz aqui até os dias de hoje, né? Nós temos esse sentimento, né, de ter momentos de maus pensamentos, de estar uma situação no dia a dia, ser colocado em xeque, né, ou sofrer alguma injúria. Então, essas situações e as coisas que a gente vai remoendo, né, fica igual esse coraçãozinho roxo aí, né? A gente vai lá o nosso coração, a gente vai criando, né, movimentando forças negativas, e com isso a gente prejudica a nós mesmos, primeiramente, e a gente não enxerga isso, e prejudica os nossos semelhantes, né? Então essa vibração, ela vem carregada de o que a gente sente no coração, né? Que são vibrações inferiores. Aí, com relação a calúnias, né, e maledicência, a parte da agressão, a forma verbal, ela é uma agressão que ela é mais destrutiva do que, às vezes, uma agressão física. Porque a pessoa que é agredida verbalmente, ela fica com aquilo, remoendo, convivendo com aquilo, né?
E a pessoa que fez aquilo, né, que fez essa agressão verbal, ela denigre, prejudica, pode destruir a imagem de uma pessoa. E muitas vezes por uma questão de vingança, que é um sentimento, né, negativo, ou obter alguma vantagem, né? Então nós temos às vezes situações que a gente no dia a dia nos apresenta e a gente, às vezes por um descuido, por uma emoção lá da situação, a gente tem uma situação de cólera, né? E aí depois, quando passa aquela situação, a gente se recompõe, esfria, e a gente normalmente acaba nos envergonhando com a atitude que a gente tomou, e muitas vezes a gente sente, mas não consegue depois ir lá pedir uma desculpa, um perdão. Então, e essas agressões, elas ainda têm uma situação que, assim, se ocorre na presença ainda de crianças, isso pode levar, né, um prejuízo emocional para elas que a gente, num primeiro momento, não consegue medir. E às vezes coisas que acontecem lá na adolescência têm relação com aquela imagem, aquela situação que ficou na infância deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Porque nós, assim, a gente tem situações nas nossas vidas que a gente é colocado em xeque, né? Mas quando a gente vem numa casa religiosa, a gente assiste uma preleção, aí a gente tem uma rotina de assistir com uma frequência aí semanal, conforme a pessoa frequenta a casa. É como a gente estivesse na escola, né? A gente vai tendo algumas coisas a gente já sabia, outras coisas a gente aprende. E essas situações, o que nos dá aqui? Né? Algum aprendizado. Só que, assim, quando a gente sai pela porta, a gente não pode esquecer das coisas que a gente refletiu ali por 30 minutos. A gente tem que ter contato com a religião depois, lendo livros, tendo contato com o Evangelho, né, o segundo Espiritismo. Por quê? Nós já estamos com um pouquinho mais de informação do que quando a gente veio na casa. A gente está vindo aqui com frequência, né? Então aí a gente tem essa situação aqui dessa moça aqui, né? Assim, a gente já tem um pouquinho de conhecimento e às vezes a situação que a gente é colocado em exposição, a gente já não pode ter uma atitude assim, dentro do possível, né? Uma atitude agressiva. A gente tem que ter uma reflexão antes de tomar uma decisão, porque uma palavra proferida não volta. E a gente aqui tem essa sementinha. Toda semana a gente fala de um evangelho. Isso eu estou falando para nós, mas primeiramente, né, todo preletor tem essa reflexão, porque a gente está vindo aqui, está aprendendo cada semana um pouquinho. Então a gente tem que antes... como se fosse ali a moça, olhar no espelho, deixa eu dar uma pensada, contar até 10. E às vezes a gente vai ter muitas oportunidades aqui de evitar problemas, né? E uma outra questão que tem com relação a essa parte da gente melhorar os nossos pensamentos é a questão a faixa vibratória, né? A gente entra numa faixa ruim, né, de pensamentos, fica remoendo, lembra da pessoa, sempre lembra de forma negativa e fica convivendo com isso por um tempo, né? E a gente também contamina o nosso entorno, né, porque a gente atrai espíritos que não são muito evoluídos, que têm interesse nessa condição assim caótica, né? Então, assim, a gente também tem que ter atenção com isso, não só a questão da pessoa encarnada, né? Mas o que nós estamos produzindo no nosso entorno, na nossa família, no nosso trabalho.
É lógico que falar aqui é muito fácil, mas a gente tem que ter esse exercício, né? Porque a gente não pode... aqui é uma reflexão, né? Se a gente está reprimindo as situações, o mal, ou está desacreditando uma pessoa que praticou aquele ato, né? E lembrando, né, que a pessoa que a gente está envolvida na situação, familiar, amigo, ou pessoa que não tem amizade, colega de trabalho, então assim, é um irmão que tem a história, tem as questões dele, tem os sofrimentos, né? E a gente não tem pleno conhecimento dessas informações, né? Tem uma mensagem de Emmanuel, bem curtinha, que fala assim: o verbo, que no caso aqui é a fala, é o espelho que nos reflete a personalidade real para o julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Então, quando a gente está ali numa situação de cochicho, maledicência, alguma coisa assim, a gente está expondo também a nossa personalidade, né? E tudo que a gente conversa aqui, né, toda semana, as passagens de Cristo, tudo está relacionado à nossa reforma íntima, né? E Jesus, todas as passagens de Jesus sempre tem a questão da caridade, da humildade, né? E sempre combatendo a questão do egoísmo e do orgulho. E o orgulho, que ele é o maior de todos os defeitos aí que a gente possa ter, que a gente tem que ter sempre atenção, que ele é o pai dos outros defeitos, ele nos impede muitas vezes de pedir desculpas e perdão para o nosso próximo, por causa de um orgulho, né? Até para reconhecer uma situação que a gente muitas vezes passa e não reconhece o erro, né? E aí, continuando falando de reforma íntima, para a gente fixar um pouco, aqui a gente tem uma panela, né? A panela tem uma pipoca aqui no cantinho e a panela seria como se fosse o nosso plano terrestre aqui, a Terra, né? E o fogo é a situação que nós passamos no nosso dia a dia, as nossas provas, né? Provas com pessoas na rua, com parentes, colegas, amigos, às vezes até amigos, às vezes a gente sofre fogo amigo, né? Como o pessoal comenta. E nós somos um milho de pipoca. Então, assim, a questão da gente estar trabalhando as nossas questões aí de nossos pontos fracos, as nossas questões de orgulho, de vaidade, a questão de não, às vezes, não perceber uma atenção que precisa ao nosso próximo. Então são essas coisas que aparecem com mais intensidade, menos, que é o fogo. E a gente é um milho que está dentro da panela. Só que aí quando a gente tem que procurar, né, no nosso dia a dia, a gente prestar atenção nessas coisas, porque na hora que esse milho, né, ele se transforma numa pipoca, né, com as folhinhas toda aberta, branco, assim, bonitinho, é uma situação que, assim, a gente está... É aquela situação do espelho. A gente refletiu antes de falar, ou está numa situação ali de discussão. Não vou estender isso, porque vai dar problema. Depois não tem volta. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode passar na vida, às vezes lá na panela, lá que a pipoca tradicional, né, de panela, tem milhos que não estouram, né? Que é justamente a gente passa aqui uma existência e fica só voltado para a coisa material, a gente não evolui espiritualmente. Tem situações que a gente está com um certo aprendizado. Aí a pipoca estoura, aí fica mais um pouco, aí fica chamuscada as bordinhas, que é o que a gente de vez em quando escorrega, mesmo tendo todo o conhecimento aqui, né? A gente está sujeito a falhas, que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então esse é o nosso dia a dia, nossa vivência, que a gente tem que ficar atentos, né?
essas questões. Porque, assim, toda semana a gente fala, né, sobre essas questões com temas diferentes, mas a gente sempre está relacionado à nossa reflexão, à nossa evolução espiritual, o equilíbrio de não ficar só na matéria, só querer ter e a gente passar o tempo aqui sem essa evolução, né? E aí aqui que eu trouxe esse último slide aqui, que é como nós, né? Nós somos uma flor, que a gente se alimenta de luz de oxigênio, que é a questão nossa espiritual, a nossa questão de evolução, mas a gente está, em alguns momentos, no charco ali, né? No lodo, situações ruins que nos acontecem no nosso dia a dia, mas a gente está buscando sempre aquela energia boa, né? Vendo o lado bom. Esse aqui é um trecho que está nesse livro aqui do Valentim, Caminhos da Libertação. Uma flor que floresce no charco alimenta-se de luz e oxigênio. Ela aspira planos mais altos, né? Então, se nós estamos aqui hoje, os irmãos que estão assistindo nas redes sociais, nós que estamos aqui no salão, se nós estamos aqui, nós estamos buscando algo. E queria deixar 2 frases aqui para a gente concluir. Cultivar a harmonia e a paz deve ser a nossa meta, sem o qual não haverá progresso espiritual, e o amor é o elemento inibidor de qualquer agressão. Tem uma outra frase também do apóstolo Paulo: todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a qual pertencem. Então, assim, a questão do amor, da caridade, trabalhar o orgulho, isso independe de religião. Isso depende de nós. Temos num momento inicial uma reflexão, às vezes nós estamos na vida vivendo aí o dia a dia um atrás do outro, né? E a vida vai passando, né? E a questão material, a gente buscando. E a parte espiritual a gente vai deixando. Aí quando chega mais lá à frente, às vezes a gente não tem a oportunidade de tirar esse atraso, né? Cada um de nós tem o nosso destino, a nossa jornada, e a gente tem que buscar isso, né? Não só aqui dentro da casa, mas fora daqui também, tendo contato com os livros, com a doutrina. Tem muitos vídeos na internet também, curtinhos. Então, assim, são oportunidades que a gente tem de manter ativo, porque nós estamos, assim, 7 dias lá fora. Matéria, compromissos, escola de crianças, trabalho, enfim. E a nossa parte espiritual, a gente vem na casa, fica 1 hora, 2 horas, talvez, na casa por semana. Então, assim, é bem desproporcional, né? A nossa oportunidade de reflexão, e isso a gente tem que buscar fora da casa também. Assim a gente vai evoluindo mais rápido, né? E vai tornando o nosso ambiente familiar melhor, vai contaminando isso de uma forma positiva na nossa sociedade. A gente tem esse papel também de melhorar o nosso entorno. O que eu tinha para hoje eram essas informações. Agradeço aí a oportunidade. E vamos fechar os nossos olhos. Agradecer mais uma vez por uma decisão de estarmos aqui, reunidos, buscando um entendimento, buscando a nossa reflexão, nossa evolução. E lembrando que Deus não está sentado num trono dourado. Deus, Ele está dentro de nós. A qualquer momento podemos conversar com Deus, com os nossos pensamentos, com o nosso coração. E que possamos despertar essas oportunidades que nos são apresentadas, as nossas evoluções, que possamos nos
ser uma flor de transformação no nosso mundo. Que possamos retornar para as nossas casas em segurança, em paz, e que possamos compartilhar os ensinamentos, o amor e a caridade com os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, obrigado. Nós vamos começar